Seja bem-vindo à 94ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula, eu irei resolver esse exercício que pede o seguinte: calcule o limite de 3x sobre 4 vezes seno de 8x quando x tende a zero. Mas, antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando para o exercício. Observe, se eu substituo numa variável o valor qual o limite dela está atendendo, que é zero, eu terei o quê? 3 vezes zero sobre 4 vezes seno de 8 vezes zero. 8 vezes zero, zero. Agora, qual é o valor do seno de zero? Bom, se você se lembrar das aulas de trigonometria, você vai lembrar desse ciclo básico e vai lembrar que o seno ele é igual ao valor de y, ponto que o arco se encontra. Ou seja, o seno do arco de 0 graus é o valor de y no ponto que está localizado o arco de 0 graus no ciclo trigonométrico. O arco está neste ponto. Quanto vale y neste ponto? Y neste ponto vale 0. Então, o seno de 0 é 0. Então, eu tenho o quê? 4 vezes 0. 4 vezes 0, 0. Logo, eu tenho 0 sobre 0. Isso é o quê? Indeterminado. Se eu tenho aqui uma indeterminação, eu tenho que sair da indeterminação para resolver esse exercício. Por quê? Porque a função não é contínua no valor qual o limite dela está atendendo. Portanto, a próxima etapa vai ser a seguinte, ó. Eu vou reescrever esse limite na forma de um produto. Então, eu tenho que o limite de 3x sobre 4 vezes seno de 8x com x a zero vai ser igual ao limite 3 quartos vezes x sobre seno de 8x a zero. A próxima etapa vai ser lembrar dessa propriedade operatória de limites, que diz o seguinte: o limite do produto de uma constante para a função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Aplicando aqui, eu tenho o quê? Limite de 3 quartos vezes x sobre seno de 8x com x a zero vai ser igual a 3 quartos vezes limite de x sobre seno de 8x a zero. Apliquei a propriedade, peguei a minha constante, ó, agora ela vai multiplicar o limite. Próxima etapa, vou reescrever aqui novamente o meu limite na forma de um outro produto. Vai ser o quê? 1 vezes x no numerador e no denominador 1 vezes seno de 1 vezes seno de 8x, né, gente? Corrigindo, vezes seno de 8x. Aqui no denominador. Cheguei aqui, próxima etapa, vou reescrever esse 1 na forma de um quociente que é igual a 1. Vai ser o quê? X sobre x. Vou fazer isso aqui, ó, no denominador também. Então, terei 3 quartos vezes o limite de x sobre x vezes x sobre x vezes seno de 8x. Isso com o limite de x, ó, tende a zero. Próxima etapa, eu vou aplicar a distributiva. Então, vou ter aqui, ó, 3 quartos vezes limite de x vezes x sobre x vezes seno de 8x sobre x, quando x tende a zero. Próxima etapa, apliquei aqui a distributiva, então vou ficar com x vezes x. Por quê? Porque eu vou pegar esse x, ó, vou destacar ele, então vou deixar ele aqui. X vezes x sobre x vezes seno de 8x sobre x. Agora, eu tenho x aqui, ó, multiplicando no denominador. Eu tenho x aqui multiplicando no numerador. Então, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder cancelar esse x aqui, porque x dividido por x1. Vou poder, ó, cancelar esse x. Vou ficar com 3 quartos vezes o limite de x sobre seno de 8x sobre x. Agora, x sobre x, 1. Então, tenho 3 quartos vezes limite de 1 sobre seno de 8x sobre x. X tende a zero. Próxima etapa, eu vou reescrever aqui o denominador novamente. Eu vou dizer isso aqui, ó. 1 vezes seno de 8x sobre x. Vou reescrever esse 1 que eu tenho aqui, ó, na forma de um quociente que é igual a 1, que é o quê? 8 dividido por 8. 8 sobre 8 vezes seno de 8x sobre x. Então, vou ficar aqui, ó. Eu tinha aqui, ó, 3 quartos vezes limite de 1 sobre seno de 8x sobre x a zero. Isso foi igual ao quê? A 3 quartos vezes limite de 1 sobre 1 vezes seno de 8x sobre x, quando x tende a zero. Agora eu tenho 3 quartos vezes limite de 1 sobre 8 sobre 8, ou 8 oitavos, vezes seno de 8x sobre x, quando x tende a zero. Eu vou ficar aqui, ó, aplicando a distributiva com 8 vezes seno de 8.
sobre 8x aqui no denominador. O que eu vou fazer? Vou destacar esse 8 aqui, ó. Vou botar ele aqui. Vou ficar com 3 quartos vezes limite de 1 sobre 8 vezes 100 sobre 8x, x tende a zero. Prosseguindo, vou vir aqui e vou aplicar essa outra propriedade operatória de limites, que diz o seguinte, ó. O limite do quociente é igual ao quociente dessas funções, desde que o limite seja diferente de zero. Onde eu tenho isso? Simples, ó. Não tem aqui, ó, 1 sobre 8 vezes 100 de 8x de 8x. Então, se eu aplico essa propriedade aqui, ó, nesse limite, eu vou ficar com isso aqui, ó. Então, eu vou ficar com 3 quartos vezes limite de 1, quando x tende a zero, sobre limite de 8 vezes 100 de 8x sobre 8x, x tende a zero. Cheguei aqui, próxima etapa, vou aplicar essa outra propriedade operatória de limites, que diz o seguinte: o limite de um produto é igual ao produto dos limites dos fatores. Onde é que eu tenho isso? Aqui, ó, no denominador dessa fração aqui, posso agora por 2. Então, eu vou ficar com 3 quartos vezes a zero sobre limite de 8, quando x tende a zero, vezes limite de seno de 8x sobre 8x a zero. Estou aplicando aqui, ó, a propriedade no próxima etapa. Vou lembrar que o limite de uma função constante é a própria constante. Então tem o quê? O limite de 1 quando x tende a zero vai ser igual a 1. O limite de 8, 0, vai ser igual a 8. Pois o limite de uma função é sempre a própria constante. Por quê? É simples, gente. O valor da constante é o único correspondente em y que vai haver para qualquer valor de x. Não importa para qual valor a variável esteja atendendo. Então, o valor da constante vai ser o único correspondente que vai haver. É por isso que o limite de uma função constante é sempre o valor da própria constante. Logo, vou ficar com 3 quartos vezes sobre 8 vezes limite de seno de 8x sobre 8x a zero. Cheguei aqui, vou aplicar o limite trigonométrico fundamental, que diz o quê? Limite de seno de x sobre x a zero é igual a 1. Onde que eu vou aplicar isso? Aqui. Eu vou transformar isso aqui. De que forma? Sim, aplicando a propriedade da mudança de variável. Então tem aqui, ó, limite de seno de 8x sobre 8x quando x tende a zero. Aplicando a propriedade da mudança de variável, vou ficar com U, vou chamar de 8x. Observe, aqui você pode usar qualquer letra. Você pode usar S, pode usar P, T, H, J, não importa. Agora, vou descobrir para onde o limite da variável U vai tender quando a variável x tende a zero. Então, tem o quê? Limite de U a zero vai ser igual ao limite a zero. Por quê? Eu não disse que U era igual a 8x. Agora, limite de 8x quando x tende a zero vai ser igual ao quê? Para substituir na variável, vou colocar o limite que está atendendo, que é zero. Então, vou ter 8 vezes 0, isso é zero. Então, o limite de U quando x tende a zero é zero. Tendo feito isso, agora eu posso aplicar aqui, ó, a mudança da variável e aplicar a propriedade. Aplicando propriedade, vou ter o quê? E limite de seno de 8x sobre 8x quando x tende a zero vai ser igual a limite de seno de U sobre U tende a zero. Aqui eu descobri para onde a variável U estava tendendo. Estava tendendo quando x tende a zero. E foi zero. Então, substituo aqui, ó, zero. Onde tinha 8x, coloco 1. Agora eu tenho uma configuração que é semelhante ao limite fundamental. Substituo. Vamos ficar com 3 quartos vezes 1 sobre 8 vezes limite de U quando U tende a zero. Isso vale quanto? Vale 1, assim como o limite trigonométrico fundamental. Então, vou ter 3 quartos vezes 1 sobre 8 vezes 1. 8 vezes 1, 8. 3 quartos vezes 1 oitavo, 3 sobre 32. Então, esse aqui, ó, é o resultado desse exercício. Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.